Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes e iremos dar agora início a uma série de tutoriais sobre Introdução à Microinformática, o famoso IMI. E lembrando a todos que esses tutoriais são para quem tem pouca informação ou nenhuma informação sobre informática. Alguns alunos aí avançados que assistirem podem achar um pouco monótono, mas vamos lá! Então, IMI. IMI quer dizer Introdução à Microinformática, um pouco da parte teórica do nosso computador. Os conceitos, que é a mesma coisa de IPD, Introdução ao Processamento de Dados. Nós vamos dar início agora à parte de conceitos. E o primeiro conceito que nós vamos dar uma olhada é o que é o computador. Apesar de ter vários conceitos por aí, eu peguei tentando facilitar a vida de vocês. Então, o que é um computador? Um computador é uma máquina de processar dados, ou seja, dados automaticamente, tá certo? Foi o conceito mais simples, mais bacana que eu encontrei para vocês memorizarem. Então, o que é um computador? O computador é uma máquina de processar dados automaticamente. Informações eletronicamente, ou seja, na forma de dados, ele pode ser programado para as mais diversas tarefas. Então, o computador é uma máquina de processar dados. Mantenham isso na cabeça de vocês, que é um conceito bem simples, ok? Então, vamos lá. Ligando o nosso computador. Uma coisa bem simples, lembrando que o curso é para quem não sabe nada ou para quem tem pouco conhecimento em informática, tá certo, galera? Então, a gente vai aprender do básico aqui desde o início. Então, ligando o nosso computador. O primeiro passo para ligar o nosso computador é localizar um desses dois dispositivos que se encontra ou debaixo da mesa ou em cima da mesa, ok? Então, o estabilizador ou o módulo isolador. Já que nós estamos falando em estabilizador e módulo isolador, nós vamos dar uma olhada em meios de proteção elétrica, certo? Para proteger o seu computador contra qualquer tipo de descarga elétrica. Lembrando, nenhum meio de proteção é 100% garantido, certo? A gente sabe que isso aqui é um meio de segurança. O que acontece? Qual o papel de segurança? Você atirar na frente da bala, né? Para proteger o cliente. Só que não. Às vezes o segurança sai fora e a bala atinge o seu cliente. Então aqui vai ser a mesma coisa. Nenhum desses são 100%. Às vezes o que acontece? Há uma descarga elétrica, queima o meio de proteção e ainda passa, né, uma descarga elétrica para o seu equipamento, queimando alguma das peças. Então, nada daqui é 100%. Então, o primeiro que a gente vai olhar é o filtro de linha. O que seria o filtro de linha? Muitos pensam que é apenas uma... como é que se diz? Fugiu o nome. Que é apenas uma extensão, só que não é apenas uma extensão, tá? O filtro de linha, ele tem um fusível, né, com um filamentozinho aqui, ligando as duas extremidades, que quando há uma descarga elétrica, o que acontece? Esse filamento ele rompe, interrompendo a eletricidade de passar, a descarga elétrica de passar para o seu computador. Só que às vezes, dependendo da descarga elétrica, ela é tão forte que ainda passa queimando algum do seu equipamento, algo do seu equipamento, tá ok? Deu uma gaguejadazinha básica aqui, mas isso aí ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. Outro equipamento que é um meio de proteção elétrica é o estabilizador, como a gente acabou de ver, né? Ele serve também, além de proteger o seu computador contra qualquer tipo de descarga elétrica, ele também é responsável por corrigir a tensão, né, da sua rede elétrica, porque a gente sabe que a nossa rede elétrica, nossa energia não é 100%, dependendo do horário. Se for um horário de pico, a nossa energia, que era para ser 220 ou 110, acaba baixando bastante. Então, o estabilizador, ele tenta, né, corrigir essa tensão, essa alteração, tá ok? E também protegendo seu computador, que se acontecer qualquer tipo de descarga elétrica, ele tem um fusível que ele também queima para não deixar passar a descarga elétrica para o seu computador. Ok? Então vamos lá. Voltando. Outro é o no break. Esse no break, para quem nunca ouviu falar em no break, o no break ele apareceu para quando
né, tiver qualquer tipo de falta de energia, queda de energia, o seu computador não desliga, tá? O no break ele tem uma bateria, que essa bateria, quando existe eletricidade, ela está sendo alimentada. Na falta da eletricidade, ela entra em ação, né, fornecendo eletricidade para o seu computador continuar ligado, para ele não ter, né, um desligamento forçado. Então o que acontece? Ele mantém o seu computador ligado, espera você desligar o seu computador corretamente para você poder, né, desligar todo o sistema. Porque na queda de energia danifica o seu computador, danifica o seu HD, danifica a sua memória, até placa-mãe pode ser que queime com uma simples queda de energia. Não é que vai acontecer, mas pode acontecer, tá ok? Então o no break ele foi feito, né? Foi criado para quando faltar energia, o seu computador continuar ligado e dar tempo de você desligar da maneira correta. Voltando, o outro, né, meio de proteção elétrico é o módulo isolador. O módulo isolador ele surgiu, né, com a necessidade de um aterramento mais prático. Então, o módulo isolador, ele além de substituir o estabilizador, ele substitui o aterramento tradicional. O tradicional seria o que? Aquela haste de metal enfiada no solo e com um cabo até a sua tomada. No caso do módulo isolador, ele já vem com um dispositivo, né, eletrônico que substitui o aterramento. Então ele é bem mais prático a nível de residência. Para nível de empresa, ele já se torna um custo maior. É mais vantajoso usar o aterramento tradicional, tá certo? Então, o módulo isolador, ele serve para substituir o aterramento. É bem mais prático do que você fazer um aterramento. Apesar de ser um pouquinho mais caro, mas é bem mais prático. E por último, praticamente a gente tem a fonte de alimentação do próprio computador. Ela também é um meio de proteção, porque ela tem um fusível. Qualquer tipo de descarga elétrica, ele tenta queimar esse fusível para não deixar passar eletricidade para o seu computador, para não passar uma descarga elétrica para o seu computador, certo? A gente chama de última fronteira, porque praticamente, né, se você não tiver nenhum desses, ele vai queimar a sua fonte. Não é muito aconselhável ficar só com ela como meio de proteção. E nós temos o aterramento tradicional, que é aquela haste de metal enfiada no solo para poder ser levado através de um fio até a sua tomada, que é o aterramento, que serve para quê? Serve para qualquer tipo de descarga elétrica na rede, ele descarrega no solo, puxa para o solo e dissipa no solo, ok? Então, basicamente, só nessa parte de ligar o computador, nós já vimos aqui essa parte aqui de meios de proteção elétrica, tá ok? Ainda nem ligamos o nosso computador, certo? Continuando a ligar o nosso computador, ligamos o estabilizador ou o módulo isolador e o próximo passo vai ser localizar o botão Power, né? Localizar o botão Power na CPU. Outro detalhe, todo mundo geralmente chama isso aqui de CPU, tá? Só que, teoricamente, CPU é apenas o processador do seu computador. Exatamente. CPU não é aquela torrezinha. CPU é uma abreviação que, né, o significado quer dizer Unidade Central de Processamento. Professor, mas não é o C primeiro? Só que, como a gente sabe que em inglês, nem sempre o que é na frente vem na frente, às vezes o que é no meio vem na frente, o que é no final, né, vem no meio. Então isso aí, tá? Sabendo disso, a gente vai começar pelo U, unidade, o C, central e o P de processamento, que quer dizer que é apenas o seu processador, o cérebro do seu computador. Isso aqui é que é CPU. Professor, mas eu aprendi que CPU é isso aqui. Isso. Virou apelido para isso aqui, ó, ou seja, para o computador, o gabinete montado, tá? Virou apelido. Não estou dizendo para você parar de chamar, a diferença é que você vai chamar e vai saber que, teoricamente,
é só o processador, tá ok? Então vamos continuar chamando de CPU, só que dessa vez sabendo o que a gente está falando, certo? Você ligou o botão Power, o que aconteceu? O computador, né, deu início, tá? Só que se não aparecer nada no monitor, é porque o monitor está desligado. Então o que acontece? Você localiza o mesmo botão, ó, a mesma simbologia no seu monitor, pressiona e pronto, ele vai colocar a tela de apresentação aí, né, para vocês começarem a utilizar o seu computador, ok? Então, por aqui nós vamos ficar, tá certo? O primeiro módulo, tá? O primeiro tutorial, vem o segundo tutorial e o terceiro tutorial sobre introdução à microinformática, para fechar o pacote, né, de introdução, beleza? Então até a próxima e nós vamos ficar por aqui. Nos encontramos no próximo tutorial.